é bom já aparecer lá para o pessoal. O Vladimir não está aparecendo, não sei. Eu tenho um monte de apaguei de novo. Na hora que eu vou falar os negócios dos barulheiros, cara. O telefone é horroroso, o telefone. Vamos lá, pessoal. Já estamos ao vivo aqui no canal da W6 Connect no YouTube para mais um webinar. Então, sejam todos bem-vindos. Esse webinar que é promovido pela W6 Connect em parceria com a Stibo Systems, onde vamos abordar o tema Indústria 4.0, dados como fonte vital na tomada de decisões, onde você vai descobrir sobre o que a Gerdau, a Souza Cruz e a Natura estão fazendo para otimizar seus processos, a fim de serem mais produtivas, reduzir custos, melhorar a eficiência e, principalmente, definir estratégia de maneira mais eficaz, baseada em dados, ou seja, informações únicas. Eu sou o Rodilson Silva, sou Head Global de Digital e Conteúdo da W6 Connect, e hoje nós teremos uma conversa em formato painel de discussão com painelistas convidados. Lembrando que ao final desse evento, ao final desse painel, nós vamos reservar de 10 a 15 minutos para uma sessão de Q&A, perguntas e respostas. Então, eu peço a colaboração de todos aqueles que estão no canal da W6 Connect, acompanhando através do chat, que vocês possam fazer perguntas, tirar suas dúvidas, que no final eu volto novamente para submeter para cada um dos nossos convidados após o painel. Antes de iniciarmos, eu gostaria só de trazer um contexto bem rápido, né, que quando falamos de indústria 4.0, nós falamos crucialmente de gestão de dados eficientes para atender as necessidades do consumidor e permitir que a empresa ela tome decisões assertivas. E para esse webinar, contamos com a parceria da Stibo Systems, que é uma empresa líder de soluções voltadas para a gestão de dados mestres, ou seja, Master Data Management. E para discutir esse tema, gostaria de apresentar os nossos painelistas convidados. Nós recebemos primeiramente aí Vladimir Galto, que possui 30 anos de experiência na Gerdau e desde 2015 ocupa a liderança da Gerdau Aços Especiais Brasil, além de Global Procurement Director. Recebemos também Felipe Voto Ferreira, que é diretor sênior de operações da Natura &Co, é responsável por integrar a Natura, mais Avon, mais TBS, mais operações de distribuição da Aesop na América Latina. E recebemos também Alberto Kauer, é head de manufatura na Souza Cruz, responsável pela maior área de manufatura das Américas e região da África subsaariana, com cerca de 1.600 pessoas e 30 gerentes. E para a moderação do painel, nós recebemos o Rodrigo Bochetti, que é diretor de estratégia da Stibo Systems Brasil. O Rodrigo ele é especialista em tudo que é relacionado a MDM, Master Data Management, Cloud MDM, Software as a Service, modelagem de dados, governança corporativa, qualidade de dados, integração, etc. Ou seja, conhece tudo que é preciso para extrair o melhor dos nossos convidados. Sem mais, eu vou passar a palavra para o Rodrigo Bochetti, onde vamos falar sobre o tema Indústria 4.0, dados como fonte vital para a tomada de decisões. Com você, Rodrigo. Obrigado, Rodilson. Eu gostaria de agradecer a todos a presença, a disponibilidade para esse bate-papo. Então, como o Rodilson falou, né, a ideia é que a gente trazer um pouco de luz aí nesse tema, né, indústria, algo que já é realidade no mercado, né, indústria 4.0, trazer um pouco como dados afetam, impactam e melhoram esse processo. Perguntas que forem enviadas pelo chat, aquelas que não forem respondidas, responderemos por e-mail, tá? Então, por favor, a ideia é essa interação. Stibo Systems é presente no mundo todo. Então, a ideia com a difusão da indústria, os princípios tecnológicos 4.0, né, se tornando vital para a produção, cada vez mais eficaz, exigindo um mercado consumidor, né, as bases mais distribuídas na indústria 4.0, sistemas de gestão e análise de dados, que nos permite integrar áreas, tomar decisões mais assertivas, todas elas baseadas em dados. Desta forma, a integração de setores
da cadeia se tornam facilitadas, as cadeias de produção têm acesso à informação online atualizada pontualmente, permitindo que os dados sejam analisados em tempo real, transformando o dado em valor, com bases compartilhadas, alterando em conjunto. Isso facilita a tomada de decisão e eleva o nível de competitividade e o valor de percepção aos clientes. Eu gostaria de começar com o Vladimir Galto. Vladimir, bem-vindo. Gostaria que a Gerdau é uma empresa centenária, né, vem se transformando ao longo de toda essa sua história, e eu gostaria que você nos desse uma visão dessa adaptação à indústria 4.0 em relação à transformação digital, falando de cultura, projetos e tecnologias, por gentileza. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Essa questão da indústria 4.0, né, a era digital que nós estamos vivendo, eu diria que ela é um caminho sem volta, e é um caminho que muita gente abraçou, conseguiu evoluir, e tem muita gente que ficou para trás, né? Gente que hoje ainda começa a dar os primeiros passos, né, no caminho que nós chamamos aí na Gerdau do mindset digital, que é mais até que a indústria 4.0, né? Eu diria que na Gerdau é um processo que envolveu fundamentalmente a mudança, a renovação da cultura da empresa. Importante, se o mindset, se as cabeças, se os líderes não abraçarem e não enxergarem o valor que tem dessa revolução, dessa transformação, ela não acontece dentro da empresa. A primeira coisa é, culturalmente, o mindset dos executivos, eles estarem realmente abraçados e vamos dizer, comprando a ideia de que a transformação digital ela é relevante e ela realmente transforma os negócios, a relação com os clientes, a relação com os fornecedores. Se nós olharmos agora, recentemente, a pandemia, esse período que nós vivemos, as empresas que estiveram mais à frente na transformação digital, elas saíram melhor. Existem empresas que cresceram na crise porque estão com seus processos mais digitalizados, mais atentos a essa transformação. Na Gerdau não tem sido diferente. Nós, como eu falei, nós fizemos uma transformação primeiro na cabeça, né, na cultura e principalmente na qualidade das pessoas, né, na formação das pessoas. Então, você comentou bastante da importância da gestão de dados. É importante que nós tenhamos gente que conheça dados, que saiba manusear dados e saiba extrair dos dados aquela informação que tem valor. Não adianta ter dados somente, você tem que transformar aquilo em valor, em informação útil que você consiga tomar ações e realmente resolver problemas, né? Resolver problemas analisando dados e, enfim, pessoas, né? Pessoas treinadas, e aí existe um grande gargalo, né? Eu acho que é importante comentar que nós não temos no mercado gente preparada, nós inclusive, na Gerdau, começamos a formar gente. Um grande exemplo é o cientista de dados, né? Que é uma profissão nova, né? Nova, e eu diria que hoje quase que mosca branca no mercado, a gente não acha bons cientistas de dados. Nós passamos também a formar gente, né? Trazer gente de fora e formar gente para que nós tenhamos gente boa para podermos ajudar a entender dados, né? Assim como parceiros também, startups e empresas parceiras que nos ajudassem a entender dados, né? Mas eu diria que a Gerdau tem se transformado rapidamente na questão digital. Nós, dentro da minha operação, nós criamos 3 esteiras de valor, né? Esteiras de geração de valor, uma esteira focada na experiência do cliente, né? Tentar trazer de processo, melhorias, usando o digital para melhorar a relação nos processos com os clientes. Esse foi uma grande transformação, isso está andando, está ocorrendo, né, no fluxo, redesenhando a experiência do cliente. Uma outra esteira que nós criamos também foi a esteira da competitividade, né, melhorar a competitividade da empresa em custos e processos. Aí entra toda a parte de indústria 4.0, a parte de inteligência das coisas, na internet das coisas,
E aí tem um monte de exemplos, eu posso comentar com vocês, de melhorias que foram implantadas na questão de internet das coisas, né, na parte de automação. E também a terceira esteira que nós criamos foi uma esteira de inovação e novos produtos. Essas esteiras de valores, na verdade, né, são caminhos, não é, que geram valor, e dentro dessas esteiras nós temos várias squads. Né? O que são os squads? São grupos de pessoas que recebem missões, recebem trabalhos, né? São grupos de pessoas multifuncionais, que com o uso de dados, com o uso de ferramentas ágeis, né? Usando métodos ágeis, a gente consegue acelerar, por isso que a gente chama de esteira, né? A gente consegue acelerar as melhorias dos processos para que a gente tenha a velocidade que a gente precisa para responder ao cliente, responder à competitividade e responder à inovação. Então, eu diria que é um caminho sem volta, um caminho que as empresas precisam realmente mergulhar de cabeça, porque senão fica para trás, né? Fica para trás mesmo. Então, assim, amplamente, né, a gente está cheio de exemplos, né? Um exemplo da indústria 4.0 que nós tivemos, foi o primeiro projeto nosso, foi o trabalho de monitoramento de equipamentos à distância. Então, todo o sensoriamento de equipamentos, né, todas as usinas da Gerdau hoje, no Brasil e no exterior, nós estamos começando agora, a grande parte do parque industrial, tudo ele é monitorado por sensores que nos avisam com antecedência quando pode ter um problema numa máquina, quando nós precisamos fazer a manutenção de uma máquina, e esse sistema está rodando. Então, isso nos trouxe uma economia enorme, né, de custos de manutenção e também de redução de paradas de equipamentos. Por quê? Porque nós temos toda essa parte de sensoriamento implantado nas usinas funcionando. Então, são, assim, um overview, né, do que a gente está fazendo aqui na empresa, na parte de mundo digital, conceitos ágeis e indústria 4.0. Muito, muito interessante essa explicação. Então, a cultura, pessoas, é a primeira barreira para o digital, né? Você precisa ter essas pessoas comprando o projeto, essas pessoas acreditando e vendo. E esse exemplo aterriza muito bem, né? Você colocar sensores, você conseguir fazer manutenções preditivas, você prever que a máquina não vai quebrar, você consegue organizar essa manutenção, isso traz redução de custos, né? Então, e tudo isso está pautado em dados, né? Localização da fábrica, que tipo de equipamento, qual é a vida útil das peças, quem são as pessoas. Então, tudo isso se conecta, né, de uma forma de você ter uma gestão de dados, transformando isso ao benefício final de valor. E eu queria falar um pouquinho desses últimos 6 meses aí, que estamos todos em casa, né, de março. Aconteceu, Vladimir, alguma coisa que vocês, dentro do planejamento, aceleraram, ou algo que vocês acabaram olhando com mais atenção devido a essa questão da pandemia e da digitalização que ocorreu no mercado? Certo. Bom, nossa primeira preocupação é de que os programas que nós definimos naquelas melhorias, né, que eu comentei, das esteiras e os projetos todos, não parassem. Essa foi a grande preocupação, porque a gente, apesar das ações de curtíssimo prazo, né, dentro dos comitês de crise que nós formamos aí quando começou a pandemia, uma das coisas que nós definimos, né, além das ações imediatas, né, para remediar e sanar aquilo que era urgente em função da crise, nós definimos que nós não deveríamos parar os projetos que têm ganhos de médio e longo prazo. Então, isso foi uma decisão bastante importante para nós. A outra decisão foi na questão dos talentos, né? A gente continuar a formação, continuar os trabalhos de formação da equipe, né? Todos os cursos, toda a parte de treinamento interno, para que nós continuássemos a formação, né? Mesmo com a pandemia, que nós não perdêssemos a formação das equipes, né? A gente sabe que uma estrutura, né, hoje, os métodos ágeis, as estruturas ágeis requerem várias especialidades. Então, que essas especialidades nós não perdêssemos durante a pandemia aquilo que nós vimos construindo antes do início desse processo todo. Então, o cuidado para não perder a visão de médio e longo prazo. Esse foi importante e um foco muito grande na formação e manutenção dos talentos e das pessoas, né? E, durante a pandemia, uma série de
né, de cuidados que nós tivemos dentro das plantas, no acesso às plantas. Aí o digital nos ajudou também, né? Nós criamos um app para identificar as situações de riscos, né, de possíveis pessoas que tivessem enfermidade, que pudessem ter enfermidade, usando algumas ferramentas também. Então, uma série né, uma melhoria que nós fizemos na parte de segurança das pessoas, né, porque a indústria requer um cuidado muito grande no ambiente, né, que a gente tenha um ambiente seguro dentro das plantas. Também nós intensificamos também o uso de inteligência artificial para poder identificar situações de risco que pudesse colocar, porque o operador, né, o nosso pessoal, uma situação de pandemia, né, é importante que as pessoas tenham a cabeça focada naquelas tarefas, nas rotinas, não é? Então, os riscos aumentam. Então, o digital nos ajudou também na identificação de situações de risco, né, que aumentássemos os alertas dentro das plantas para que nós não tivéssemos nenhum acidente dentro das plantas. E na parte mais comercial, eu diria, a nossa distribuidora, né, que é o nosso B2C, que é a Comercial Gerdau, que distribui produtos, né, no varejo, no Brasil inteiro, nós percebemos o benefício de ter já canais digitais com os clientes que funcionaram e funcionam durante a crise, que nos manteve, vamos dizer assim, nas operações ativas, né, e atendendo os clientes durante a pandemia. Então, eu diria que foi muito importante para nós essa visão de curto prazo e essa visão, né, de médio e longo prazo na manutenção desses projetos e na manutenção da formação das pessoas. Interessante. Bom, falando de digital, eu gostaria de pular ali para o Felipe, né? Falando de Natura, falando de Avon, empresas hoje fazem parte do mesmo grupo, né? Mas como isso num passado, uma nasceu de outra empresa, né? Como você estava nos falando, né? Que a Avon foi a precursora do catálogo, da venda de porta em porta, e a Natura nasce deste conceito, e no futuro ela adquire a Avon, né? Então, Felipe, gostaria de que você falasse para a gente todo esse processo, essa digitalização. Bem-vindo. Legal, Rodrigo. Boa tarde, Vladimir, boa tarde, Alberto. Prazer estar aqui, boa tarde, Rodilson. Obrigado pelo convite aí. A história de Avon e Natura é uma história que levaria muito tempo até para a gente contar aqui. É uma história muito bonita, né? A Avon é uma das precursoras da venda direta, talvez tenha inventado a venda direta aí, um pouco mais de 140 anos atrás aí. Mas uma coisa é você inventar e outra coisa é você se reinventar e você dar continuidade, né? É um mercado altamente relacional, para quem não sabe, quase 2/3 dos livros impressos pela editora Abril no Brasil são os catálogos da Avon. Então, a Avon é de fato muito grande em relação à venda relacional. E a Natura chega com um conceito também da venda direta, também pautado no mesmo modelo de relacionamento, mas com uma maneira um pouco mais moderna de fazer isso, né? Então, você pode imaginar o poder que é essas duas empresas juntas, né? E a alegria que é ter numa casa genuinamente brasileira como a Natura, a Avon, né? Hoje o guarda-chuva da Natura & Co, do grupo, ele comporta uma empresa inglesa, né, a The Body Shop, uma australiana, a Aesop, que também são muito fortes nos seus mercados e com valores também bastante interessantes. A Avon, né, precursora da venda direta, e a Natura. Então, quarto maior grupo de beleza do mundo, mas principalmente uma empresa para fazer bem para o mundo, né? Não só mais uma empresa, e sim uma empresa que vem mudar a maneira como os produtos de beleza e de cosmética são vistos para o mundo. Mas realidades muito diferentes, né? Quando a gente fala em digital, realidades completamente diferentes, né? A Natura, de fato, vem com uma plataforma mais moderna, com o OMS único gerindo a companhia inteira, do order to cash, sistemas bem pautados, e você tem a Avon que tem, de fato, uma série bastante diferente de sistemas, né? Presente numa enormidade de países,
com processos diferentes nesses países, e aí você imagina o que não é você tentar colocar essas duas empresas, principalmente no mercado brasileiro e da América Latina. A América Latina representa mais de 60% do que é esse novo grupo, né? E o Brasil é muito grande para ambas, é a maior operação de ambas no mundo, né? Tanto de Avon quanto de Natura. Então, colocar essas duas empresas para trabalhar até ontem concorrentes e hoje irmãs, né, parceiras do mesmo grupo, colocar essas duas empresas para trabalhar em conjunto, com sistemas e gestão de informação, principalmente, completamente diferente. Eu gostei muito de uma frase do Vladimir, né, que uma coisa é você ter dados, outra coisa é você ter informação, né? Acho que dados qualquer sistema gera e todo mundo tem, né? Agora, o que fazer com que esses dados se tornem informação para que te paute tomar decisão são coisas bastante distintas, né? E essa tem sido a beleza desses últimos 6 meses, né? Eu costumo dizer que esses últimos 6 meses, já emendando um pouco na conversa que você estava tendo com o Vladimir, não foram só os meses de pandemia que foram novos para todos, foram também os primeiros 6 meses de vida de Natura e Avon como co-irmãs aí, né? Então, aprender a trabalhar junto, fazer essa unificação e principalmente acelerar a digitalização da Avon, e por que não dizer modificar também alguns processos de Natura, foram muito ricos, né? O mercado da venda direta é um mercado encantador, né? É um mercado que se vê muito forte na crise. Então, uma crise como essa, empresas que fortalecem o empoderamento feminino, que trazem valor na economia informal, como a Avon e Natura, elas tendem, inclusive, a crescer. E por quê? Porque uma Avon e uma Natura no mundo, o grupo Natura & Co, ele aporta valor para a economia de mais de 8 milhões de mulheres ao longo do mundo, né? Mais de 8 milhões de revendedoras e consultoras. E essa é uma economia que não pode parar, essa é uma economia que coloca comida na mesa, paga o boleto de uma faculdade de um filho, e ela não pode parar, principalmente numa crise como essa. Então, você acelerar a transformação digital para atender um mercado 100% relacional à distância, que foi o que essa pandemia nos exigiu, eu posso te dizer que foram 6 meses até aqui muito interessantes, muito desafiadores, mas que nos fizeram amadurecer muito em pouco tempo, né? Então, internamente nós temos dito que nós estamos fazendo 5 anos de integração nesses 6 meses, e é mais ou menos isso. E quanto a conhecer os dados, quanto a ter informação disponível, eu não posso concordar mais também com a frase do Vladimir, na incrível falta de pessoas, né, não só cientistas de dados, quanto bons analistas que conheçam e saibam trabalhar informações, né? Uma das coisas, por exemplo, que nós estamos fazendo é reorganizar, redefinir a nossa malha dentro do nosso estudo logístico. Vocês podem imaginar que a gente entrega um pouco mais, eu estava dizendo um pouco antes aqui, né, a gente entrega um pouco mais de 120 mil, 130 mil pedidos por dia só no Brasil, são 4, 5 pedidos de Avon e Natura sendo entregues por minuto no nosso país, em 100% dos CEPs que existem, né, em mais de 5.300 municípios, mais de 40 aldeias indígenas, enfim, a gente entrega pelo país inteiro. Vocês podem imaginar que analisar o potencial, o escalonamento potencial da sinergia dessa malha de Avon e Natura nos exige uma quantidade de dados absurda, né? Você analisar 1 ano de pedidos, por exemplo, de Avon e Natura no Brasil, não tem planilha que comporta isso, né? Nós estávamos brincando sobre isso, né, Rodrigo? Mas mais do que ferramenta, a pessoa por detrás das ferramentas, né? Ter gente com capacidade de fazer essa análise, né? Então, nós também, Vladimir, nós também estamos formando bastante gente, bastante equipe, porque essa é uma característica fundamental na digitalização.
ter pessoas que saibam fazer leitura de dados, ter pessoas que saibam interpretar o que os dados estão nos dizendo e fazer com que se tornem, de fato, informação, né? Enfim, acho que esse é um pouquinho do que a gente vem vivendo aí, Rodrigo. Nos últimos 6 meses, né? Não, você Exato, colocou um exato. ponto, Voto, fantástico, me levou à infância, tá? O papel social da Natura e da Avon aí, principalmente no momento de crise, né? Minha avó tem 83 anos hoje, ela vendia até poucos anos atrás Natura, né? Com equipes, e você vê que você penetra dentro da casa das pessoas e tem um papel social muito importante. E relacionando a questão de pessoas, culturas e a questão de cientistas de dados, né? O Vladimir colocou um ponto muito interessante, que é a questão de você ir para metodologias ágeis, você criar squads multidisciplinares, porque o digital não é tecnologia, o digital não é TI. Você precisa ter pessoas que conhecem do negócio, pessoas que conhecem do processo, do produto, e as pessoas que conhecem, e a tecnologia vai estar entrando ali nessa equipe, e para você transformar dados em valor, né, para que você possa melhorar esse processo. Foi fantástico. Eu gostaria de convidar para a conversa o nosso amigo Alberto, e colocar uma pergunta, né? Como que uma indústria centenária que atende mais de 300 mil varejistas trabalha com um tema digital com seus clientes, né, nesse B2B? Bem-vindo, Alberto. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Vladimir, Rodson, Felipe. Prazer, oportunidade de debater um pouquinho com vocês, aprender e compartilhar um pouquinho. Bom, a Souza Cruz, e eu acho que o Vladimir e o Felipe comentaram um pouco da Natura Avon, da Gerdau, com relação à aceleração da transformação digital. Acho que essa palavra eu vou fazer eco, essa frase eu vou fazer eco, porque a transformação digital ela começou já tem alguns anos. O que aconteceu nesse último período foi uma aceleração muito profunda, né? Então, a Souza Cruz, por exemplo, nesse aspecto de relacionamento com o varejo, a gente já tem um sistema, está completando 3 anos agora, o Conecta Souza Cruz, onde a gente tem uma relação com o varejo que também, como foi citado por eles, não substitui a nossa relação, não substitui, mas ela complementa. Ela traz agilidade, ela traz insights, ela traz visibilidade, né? Essas informações geram conhecimento, assim como a gente não citou, mas a Souza Cruz tem também uma parceria com um pouco menos de 30 mil produtores integrados, e lá em 2015 a gente lançou o que a gente chama de Portal do Produtor, 2014 para 2015, que é levar a internet e a conexão, a informação para o campo. Então, a transformação digital nas diversas áreas, recursos humanos, nas áreas de logística, que vem acelerando de uma maneira super abrupta com a tecnologia, a gente já vinha com uma agenda digital. Agora, parênteses feito, a aceleração que a gente vem passando nesses últimos tempos com relação à indústria 4.0, que toca todas as áreas da empresa, em especial a área de manufatura, ela tem sido muito interessante. A gente tem feito algumas análises comparativas, benchmarks de mercado, dentro do Grupo BAT. A propósito, o Grupo BAT, para aqueles que não conhecem, que é o grupo que a Souza Cruz faz parte, opera em mais de 200 países, é um grupo centenário, é um grupo que opera com as suas fábricas um nível altíssimo de automação. Boa parte dos fornecedores de tecnologia, OEMs nossos, criadores, né, vieram da base da criação do termo Indústria 4.0 na Alemanha, que também é chamado de Smart Factories nos Estados Unidos, mas a gente tem uma parceria muito grande com esses fornecedores, seja na Alemanha, na Itália, e, de certa forma, essa aceleração trouxe para nós alguns aprendizados. O primeiro deles é que a gente precisava estar pronto para ter os dados disponíveis, para ter os nossos data lakes, para ter a centralização das informações
para então entregar os resultados que a gente vem buscando. E também isso é algo que gera ressonância aqui no debate, pelo que eu ouvi antes. O digital, para ser digital, ele não agrega valor. O que vem agregando valor, tanto o Vladimir quanto o Felipe comentaram alguns objetivos das suas organizações, é como a gente aplica a ferramenta ou as ferramentas para entregar os valores que a gente quer. Então, a gente montou um roadmap dentro da nossa indústria, dentro da nossa área, para entender quais são as nossas prioridades e como a gente vai endereçar cada uma delas. Como eu citei, foi importante setar uma base, ter os dados conectados, nossos data lakes, sensorização. É óbvio que ainda tem muito para ser feito. Eu costumo dizer, e faço um comparativo com uma análise que eu li, que é um assessment global da Gartner, que as empresas hoje estão na fase descritiva, entendendo tudo que causa os seus problemas, onde eles estão sendo causados e por que eles estão sendo causados. E onde estão as oportunidades no mundo digital. E algumas delas já estão caminhando para entender o que causa e como eu atuo, e aí vem o título até do nosso encontro aqui, quais decisões eu tomo com base nisso para entregar os resultados que eu preciso. E o próximo estágio, que é o que a gente está buscando hoje dentro da empresa, nessa etapa que a gente está, é como a gente entende tudo isso e gera uma automação, machine learning, que é um nome famoso dentro desse aspecto, para que a gente use os algoritmos com a quantidade de dados que estão disponíveis para gerar conhecimento e tomada de decisão. Influenciar a tomada de decisão. Como eu disse antes, né, a interação homem-máquina, né, dados, informações e pessoas, ela é muito relevante nos dias de hoje. E, na minha opinião, vai levar um certo tempo ainda para que essa conexão seja diminuída. Ela vem diminuindo ao longo do tempo, mas vai levar ainda um certo tempo. Então, a gente também vem trabalhando para desenvolver, a gente criou uma célula digital dentro da nossa operação para entender todas essas oportunidades com um grande foco. Quais são as nossas perdas e onde estão as oportunidades. E para cada uma delas, qual ferramenta a gente vai usar. Então, o primeiro passo foi esse, descriptive, entender tudo que gera oportunidade ou perdas e, com base nesses dados, gerar os próximos passos voltados a machine learning e, então, tomada de decisão automatizada. De uma forma bastante genérica, o nosso roadmap de Indústria 4.0, ele tem 3 grandes pilares, né? É entregar a sustentabilidade. Para nós, um grande valor na nossa organização é a sustentabilidade em todos os aspectos que essa palavra possa ser abordada, diversidade de pensamento, sustentabilidade ambiental, socioeconômica. Depois, como que a gente capacita nossas equipes para entender esse mood digital e entregar os resultados que a gente precisa alinhados com esse roadmap. Então, resumindo a resposta, a gente vinha numa transformação e ela foi acelerada de maneira muito importante e acredito que essa velocidade que a gente imprimiu agora é uma velocidade exponencial, ela vai ser mais rápida ali na frente. Ela não pode voltar ao que era antes e nem se manter como está agora, porque, como eles disseram, algumas empresas nem preparadas estavam. Então, quem já estava, como é o caso das empresas que estão hoje no debate, a gente precisa manter a velocidade, a aceleração, né, para continuar subindo a velocidade dessa implementação digital. Muito interessante, Alberto, esse landscape que você coloca, né, esse horizonte, a integração com o campo, o que já vinha sendo feito, o portal de fornecedor, levar a internet ao campo, né, e isso é uma digitalização, isso é você conseguir se conectar, é você conseguir levar para o campo também mais conhecimento. Estava vendo uma reportagem esse final de semana onde colocaram 14 mil antenas no campo, no Brasil inteiro, né? Tem uma empresa privada colocando. Então você vê máquinas, equipamentos funcionando sobre sensores, assim como o Vladimir colocou, que as máquinas todas estão ali coletando, internet das coisas, coletando informação, e tudo isso, como você bem colocou, né? Descritivo e olhando oportunidades, onde que eu melhoro, o que isso vai me levar para um futuro
e esse tema de aceleração é muito importante, né? O passado já foi, pré-pandemia era um ritmo, nós estamos vivendo essa turbulência, mas acredito que saindo daqui a gente continua, é fundamental continuar acelerando. Voltando para o Alberto, para o Felipe. Felipe, nestes últimos 6 meses, quais foram as estratégias digitais que avançaram e os maiores desafios que vocês enfrentaram na Natura & Co? Eu acho que eu não vou ter aqui a audácia de falar nos maiores desafios, né? Acho que os maiores desafios foram manter todas as pessoas bem saudáveis e seguras, né? E o negócio funcionando, né? Acho que esse talvez tenha sido para todos nós, né, um maior desafio. Para mim, particularmente, o maior desafio foi me manter longe das operações, porque até por respeito às operações e às pessoas que lá estão, eu me mantive longe por não precisar estar nas operações, mas isso é um desafio para nós que gostamos aí do dia a dia das operações. O que a gente conseguiu evoluir e andar, não só através da integração das duas empresas, mas principalmente através desse processo todo de pandemia que nos fez repensar o próprio negócio. Hoje, 100% dos pedidos da Avon são digitalizados. Isso parece uma realidade muito distante para algumas empresas, né? Porque ou muito próximo, mas não eram até então e rapidamente se tornaram. O e-commerce da Natura é uma realidade bastante ampla, tanto quanto da Avon. Então, são empresas de venda direta, mas que também passaram a ter uma presença muito mais ampla no e-commerce. A Natura fortemente. As estratégias de unificação dos processos começaram a ser aceleradas. Então, são duas marcas distintas e que assim permanecerão, né, com as suas forças de venda, com as suas caixas e os seus produtos. Mas muito do que acontece no back office dessas duas empresas pode e deve ser acelerado, e a digitalização vem nos ajudando com isso. A exemplo de nós já fizemos, nesses últimos 6 meses, a aprovação de projetos de unificação de centros de distribuição, começamos a fazer produtos da Natura em fábricas da Avon, produtos da Avon em fábricas da Natura, e isso só é possível se você tem uma tremenda história e análise de dados, né, para pautar a sua decisão de onde, como promover uma mudança nesse sentido. Então, até mesmo a própria introdução de novos produtos em meio à pandemia foi feito, né? Eu me lembro, rapidamente, para citar um caso, numa quinta-feira à noite foi promulgado pela Anvisa uma determinação que as empresas de cosméticos poderiam passar a produzir álcool 70, né? Tanto líquido quanto gel, passar a envasar, né, esse produto, né? Um produto que já estava, por exemplo, na linha da Avon, descontinuado há mais de 7 anos. Isso foi numa quinta-feira à noite, lá para meados, a pandemia começou ali 13, 15 de março, lá para meados de abril. No sábado pela manhã nós estávamos invasando esse produto na linha. Então, assim, você fazer colocar um produto novo em linha em 24, 48 horas, demanda, e à distância, né, com todo o time de engenharia à distância, demanda de fato um conhecimento dos processos e uma análise de dados absurda. Então é aí que a gente vê que ter controle, né, ter um master data com controle de toda a tua operação, ele, em momentos como esse, né, ele te viabiliza de fato promover a mudança. Além disso, assim, uma série de otimizações, por exemplo, na área de transportes, hoje, não só com o cunho econômico, mas principalmente com o cunho aí do triple bottom line, o cunho social e o cunho de serviço, hoje a gente consegue otimizar a cadeia de entrega para as duas marcas de uma maneira a possibilitar uma menor emissão de carbono, possibilitar que uma revendedora, por exemplo, da Avon tenha um acesso mais rápido aos seus produtos ou algo do gênero. Então, esses últimos 6 meses nos fizeram evoluir em prestação de serviço, numa melhor visibilidade e redução de impactos ambientais, obviamente
num retorno aos acionistas em relação a essa aquisição, o que é absolutamente fundamental. Então, nós crescemos nesse triple bottom line, mas muito em função do uso das ferramentas digitais, de todos os dados que nós temos, né? Absolutamente preponderante isso. Ok? Ok. Falando muito em sinergia, né, das duas fábricas, de você, e isso também, falando do conceito ambiental também, né, de redução, eu queria perguntar para o Alberto, se ele pudesse explicar um pouquinho para a gente o conceito de co-loading, né, que a Souza Cruz, ela vem atuando, né, se pudesse falar um pouquinho para a gente, Alberto. Perfeito. A Souza Cruz, eu comentava antes também com o grupo, a Souza Cruz vem buscando diversas alternativas, e muito em linha com o que foi dito também, de resolver e otimizar os seus processos e endereçar questões ambientais. Então, um dos grandes desafios hoje da logística é a informação, como a gente vinha debatendo, mas é também o drop size. Então, quanto mais locais você estiver e quanto mais presença você tiver no varejo, e um volume para cada um dos varejos diferente, você tem uma variação na sua base de custos e de eficiência sobre o aspecto ambiental que acaba impactando a organização como um todo. Então, a Souza Cruz vem buscando alternativas e praticando isso já há um certo tempo, de co-loading, parcerias com outras empresas, programa que a gente chama de parceria, onde a gente centraliza e distribui através dos nossos mais de 35 warehouses ao redor do país. A gente consegue estar numa base, o nosso lead time, só para dar uma ideia de referência, chega de 5 horas a 14 dias nos pontos mais remotos, mas na grande maior parte da nossa distribuição a gente tem entregas em menos de 24 horas. Então, esses aspectos de co-loading têm trazido para nós uma eficiência conjunta, otimização dos recursos e menor impacto ambiental. A Souza Cruz tem na sua agenda há muitos anos esse aspecto de buscar uma eficiência acima da média, e em especial nos quesitos ambientais, e a gente conseguiu endereçar já nos últimos anos diversos itens de redução de impacto. Um deles foi através do co-loading, onde a gente otimizou nossa cadeia. Eu queria aproveitar para citar um outro exemplo de redução de impacto ambiental e linkado à indústria 4.0, no que se refere ao consumo de energia e economia circular. A gente, com a capacidade de dados que nós temos, com a capacidade de coleta de informações junto aos nossos fornecedores, no mercado, internamente, a gente tem conseguido criar uma base de troca de informações para otimizar aquilo que antes era resíduo nas nossas fábricas e gerar, com isso, produtos para a nossa própria utilização em outros processos, né? Então, esse aspecto da economia circular tem sido também um grande resultado da coleta de dados e informações em todos os aspectos da cadeia. Um exemplo prático, olhando para a questão da otimização de energia dentro das nossas fábricas, a gente vem utilizando algoritmos e redes, chamadas redes neurais, para identificar o melhor ponto, o ponto ótimo de consumo de energia nas nossas áreas de utilidades. E com isso a gente consegue reduzir de maneira bastante significativa o consumo de energia e também o nosso impacto ambiental. Então, são alguns exemplos de alternativas que a gente vem buscando, endereçando o nosso triple bottom line também. Legal. Eu gostaria de perguntar para o Vladimir sobre essas mesmas iniciativas que nós estamos falando, né? Como que a Gerdau vem abordando essas iniciativas de sustentabilidade? Se você pudesse comentar um pouquinho para a gente. Sem dúvida, isso é uma questão vital, né, para nós. Nós chamamos hoje do ESG, né, do ISD, né? E as empresas que não
não estiverem atentas e trabalhando muito forte na parte de meio ambiente, na parte social, de toda a parte, né? E nós como Gerdau, nós temos as usinas, geralmente ficam em locais afastados, né? Que ficam em pequenas comunidades, né? Se a gente não tiver essa parte social, de interação com as comunidades. Aliás, temos um trabalho bem interessante, né? de formação de mão de obra, né? De formação técnica dentro dessas comunidades, inclusive com escolas, né? Nós temos escolas onde nós ajudamos na gestão das escolas, um trabalho voluntário dos nossos colaboradores junto a essas escolas. Então, todo o sistema, né, o ISG, né, uma boa governança, que é importante, né? Então, esse conjunto, né, ele cresce em importância. Nós temos exemplos aqui mesmo no painel de empresas, né, que estão trabalhando fortemente, principalmente na questão ambiental. As empresas hoje que não olharem para isso, elas estão fadadas ao insucesso, né? Então, isso é uma prioridade da Gerdau, isso aqui no Brasil, no mundo, e nós temos investido, né, valores importantes na questão de preservação, nos nossos processos industriais, na questão de emissões, de preservação de emissões de CO2. Tudo isso ele é importante, ele é relevante, tem um foco, e aí, de novo, né, toda a parte de automação, de dados, né, de informações, é bastante relevante para que a gente tenha a tomada de decisão e a alocação do recurso da melhor forma possível. Legal, legal. Bom, estamos chegando aí nos 15 minutos finais, vamos abrir com o Rodilson, parece que nós temos perguntas, né, Rodilson? Rodilson? Estão me ouvindo? Agora sim. Ok. Então, vamos lá. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, pessoal. Então, antes da gente ir para as perguntas, eu gostaria de pedir para todos que estão assistindo aí com a gente... um pouco baixo, né? Mais uma vez, envie suas dúvidas para os nossos painelistas, que eu vou estar submetendo para eles aqui no final do painel, tá bom? Então, dando início ao nosso Q&A, a gente tem algumas perguntas. A primeira dela, inclusive, Rodrigo, é diretamente para você, falando um pouquinho aí da Estibo, né? O Thiago Candiano, ele está perguntando de que maneiras que vocês da Estibo ajudam essas empresas, né? Empresas renomadas aí no mercado, grandes gigantes da indústria, né, a se manterem competitivas em um mercado que, conforme ele usa uma palavra aqui, mutante como o nosso, ou seja, nosso mercado está mudando constantemente e principalmente devido a esses problemas que a gente precisou se reinventar. O próprio Felipe falou, né, que parece que eles cresceram aí em 6 meses, 5 anos. Então, como que a Estibo tem usado exatamente essa expertise para ajudar essas empresas a se reinventar nesse momento tão mutante como o nosso? Por favor. Ótima pergunta. Da mesma forma que a Gerdau, né, fornece aí fundação para as grandes obras no mundo todo, a Estibo Systems ela é uma fundação de dados. Ela permite que todo o ecossistema de uma empresa, todos os seus sistemas, toda a informação que é coletada, ela seja coletada de forma consistente, com qualidade, alimentando todos os sistemas, sejam sistemas como CRMs, RPs, toda a parte de conexão com clientes, interações, captura de comportamento. Então, a Estibo Systems ela vem numa base, como na base de dados, na fundação, porque transformar dados em valor, você requer que não adianta você ter um data lake, um big data, se você não governá-lo, se você não colocar qualidade ali. Então, uma iniciativa de internet das coisas, né? De você conectar os sensores, coletar. Se você não tiver relacionado a localização da fábrica, não tiver relacionado ao equipamento, não tiver relacionado à equipe técnica, o gerente... Então, a Estibo vem relacionando todos esses domínios de informações, de dados, e permitindo que todos os sistemas funcionem bem. Então, trabalhamos na parte de qualidade, trabalhando na parte de processos, trabalhando na parte garantindo que a informação que vai chegar numa plataforma analítica, ela tenha qualidade, você consiga tomar decisões assertivas e não você
saindo um pouco do que muitas vezes acontece, de você estar olhando por apenas um prisma, né? Então, uma plataforma como a da Stibo, ela é cross-company e ela garante que os dados que estão sendo transacionados sejam transformados em master data, dados descritivos, e esses dados descritivos alimentam sistemas para funcionar melhor e posicionando melhor as decisões das companhias. Excelente, obrigado, Rodrigo. E mais uma pergunta, que aí já é um pouco geral para todos, né? São duas perguntas meio que se integram uma na outra, que é do Leandro Marques e do Felipe. É que o Leandro ele pergunta como que os senhores veem a possibilidade da IoT, na internet das coisas, focada e integrada com a automação logística de seus centros de distribuição em seus planos estratégicos. E contribuindo com a pergunta do Felipe, ele pergunta se houve automatização nos processos de inbound usando tecnologias RFID ou AGVs, né, que é veículos autoguiados. Então, todos eles estão perguntando mais relacionada à tecnologia que foi usada no centro de distribuição ou no ambiente que vocês têm atuado, né, como que foi para vocês, principalmente agora. Eu sei que o Felipe ele tem toda a história aí da automatização, né, do hub aqui de Cajamar, que foi excelente, tem vários vídeos mostrando isso. E no caso de vocês aí, Alberto e Vladimir também, eu gostaria que vocês pudessem transmitir para a gente como tem sido aí o uso da internet das coisas, AGV e todas essas tecnologias dentro aí do centro de distribuição de vocês. Eu gostaria de começar primeiramente com o Alberto, por favor. Ok. Então, eu acho que essa é um dos fundamentos, né? Uma das bases. O Rodrigo explicou com ainda mais detalhes como que as coisas se conectam. E, de fato, a consolidação dos dados, das informações, ela tem que expandir alguns limites. Ela tem que sair de alguns limites e se conectar. Então, um exemplo simples, mas que traz muito resultado, e a gente está trabalhando forte na nossa agenda nesse aspecto, é a integração de dados de demanda de consumidor, como que isso se reflete dentro dos nossos warehouses, para que a gente tenha o máximo de assertividade, menor índice de retrabalho e as nossas ordens totalmente atendidas no menor espaço de tempo. E esses insights que começam lá na ponta, quando o consumidor vai no varejo e faz o pedido, e essa quantidade de informações circula por toda a organização, ela gera um trigger. Aqui nessa fábrica, por exemplo, está aqui nesse pano de fundo, para iniciar suas produções. Boa parte disso, quando a gente tomou a decisão lá em 2017 de criar um modelo com base no Manufacturing Excellence System, né, nos MES, que são famosos ao redor do grupo, do mundo, e com isso conectar dentro de um sistema com um servidor de IIoT, né, a gente só coloca um I a mais por ser indústria, alguns outros aspectos técnicos um pouquinho diferentes, mas que na prática eles conectam todos esses dados, criam esse banco de informações e depois slicing and dicing, né? Navegar nesses dados, colher as informações, entender o que está acontecendo, gerar insights, tomar decisões. Então, basicamente é isso. E no aspecto de AGVs, a gente sim utiliza especialmente nas expedições. Aqui dessa fábrica também é um exemplo. A gente tem sistemas automatizados de movimentação. Mas, de novo, o grande foco nosso é onde estão nossas perdas e oportunidades. Se movimentação, material handling, não é um issue, meu pensamento atual não é a minha prioridade. Né? Tem outras prioridades que eu já citei antes aqui, e é onde a gente está focado. Né? Obrigado, Alberto. E a mesma pergunta para você, Felipe. Você falou para a gente aí que ficou com saudade da manufatura, né? Principalmente nesse período. E no seu caso, aí, como que tem sido, principalmente aí em relação à IoT e demais eu tenho pouca coisa a complementar do Alberto. Eu acho que, de fato, utilizar toda a ciência de dados num IIoT para nos fazer administrar a cadeia, né, desde do planejamento da demanda. Imagina empresa de cosmético que trabalha em ciclos ou campanhas, como é o caso da Avon, ou ciclos como é o caso da Natura, com 3, 4, 5, 10 mil SKUs às vezes, e ter a previsibilidade do que produzir, do que estocar, por uma venda
que às vezes é sazonal, às vezes não, para produtos que não são muitas vezes produtos de linha. E daí vem, né? Daí denota toda a administração da cadeia inteira, né? Então, de fato, a utilização de dados numa indústria como essa, ela é fundamental. Eu agrego um ponto ao que o Alberto disse, de que realmente a gente precisa trabalhar com a automação, não só nos processos que de fato são ou bottom line, ou que de fato são uma dor para o momento, e se movimentação de cargas é uma, vamos colocar AGV ou outras tecnologias tais que nos permitam ganhar eficiência, se for o caso, e se não forem, não vamos, né? Mas além disso, né, eu acho que a gente precisa tomar um cuidado bastante grande com a onda de automação, né? Para não só automatizarmos aonde de fato é necessário, mas automatizarmos processos que já são bons processos, né? Para não tomarmos o cuidado de não automatizar a ineficiência, né? Então, não vamos voltar, vamos voltar, aliás, os nossos pensamentos para o bom e velho Lean, né? Então, o quanto mais pudermos simplificar, tornar os processos, mesmo que exis, mais ágeis, né? E aí sim, chegar no limite do que eles podem nos fornecer, da maneira como eles estão, a partir daí sim, vamos atrás de novas tecnologias. Nós temos sim, na indústria de cosméticos, um nível de tecnologia e automação para a logística, na Natura e na Avon, bastante amplo, porque é um no bottom line da companhia, é um dos processos mais críticos e mais importantes. A capilaridade, a quantidade de produtos, né, o drop size, cada van sai com 120, 130, 140 entregas, então, de fato, é uma dor para a empresa. Trabalhamos com AGV, trabalhamos com tecnologia de picking das mais avançadas que existem, aonde é aplicável, mas também você encontra processos dentro do grupo que são processos bastante manuais, mas que eficientes por não serem uma dor, por serem simples, por serem lean. É diferente a automação e utilização de dados, os processos manuais e os processos mais antigos na Toyota da vida, né, as fábricas da Toyota, os processos super antigos e não automatizados, nem por isso não utilizam dados, né? As velhas e boas cartas de controle, os seus limites superiores e inferiores de controle que nos ajudavam tanto a controlar processos e que nada mais são do que dados gerando informação para tomadas de decisão, certo? Obrigado, Felipe. Vladimir, tem uma pergunta aqui para você também, né, que é uma pergunta um pouco diferente dos demais, né, que é do Silvio Ângelo. Ele pergunta como é que vocês criaram a cultura digital junto aos funcionários. As pessoas precisam ver o digital como solução e não risco a seus empregos, ou seja, essa sempre que se fala de automação, então meio que gera um desconforto dentro da empresa. Como é que vocês têm trabalhado as pessoas dentro da Gerdau para garantir que isso vai trazer benefícios, né, e não o contrário? Ok, obrigado pela pergunta. Transformação digital, transformação cultural é uma coisa que não se faz da noite para o dia, né? Quando a gente fala de cultura, é um processo que leva um tempo, tem toda uma técnica, né, de mudança de mindset. Nós estamos, só para ter uma ideia, nós já estamos no 5º ano, quando nós falamos de renovação cultural, nós já estamos no 5º ano que nós estamos trabalhando em cultura, em mindset, com todos os nossos colaboradores. Então, é um trabalho intenso, árduo, de envolvimento, de abertura. Aliás, a abertura é um dos... Né, quando nós renovamos a cultura da empresa, nós incluímos alguns atributos novos dentro da cultura. Nós não falamos que nós trocamos a cultura, nós renovamos a cultura. E eu diria que 2 atributos que nós incluímos na cultura Gerdau, um deles foi a abertura, para a gente poder ouvir, saber ouvir, aprender a ouvir, que é muito importante, a gente acha que sabe ouvir, genuinamente, né? E nós fizemos treinamentos para isso, né? Treinamentos de abertura, treinamentos de saber ouvir, né? Entre outros vários, né? Então, essa foi um atributo novo na cultura, que é a abertura para as pessoas poderem colocar suas ideias, as suas angústias, as suas
sugestões, as suas melhorias, né, sugestões de melhoria. E outro atributo importante foi de simplicidade, né, fazer as coisas simples. E aí tem muito com o ágil, né, tem muito com o conceito ágil. Mas a mudança cultural, ela é um processo, você tem uma sequência, você não pode, você tem, né, nós contamos com a ajuda de gente de fora, nós buscamos gente, né, nós ouvimos os líderes de todas as operações. Foi um processo longo e um processo que eu diria que não acaba nunca agora, porque você renovou a cultura e você tem que estar sempre falando da cultura e trabalhando o mindset das pessoas, porque tem gente que entra, né, a pessoa que entra nova na empresa, líderes que mudam de função. Então, mudar o mindset, mudar a cultura, ela requer organização, planejamento e você tem que ter continuidade, né? Com treinamentos, com palestras, com envolvimento e com muita abertura, né? Muita abertura e saber ouvir as pessoas. Excelente, obrigado, Vladimir. Pessoal, eu gostaria agora para a gente partir para nossas considerações finais aí de todos, né? Para que a gente consiga, a gente fez 1 hora aí de webinar. Eu gostaria de estar passando a palavra para cada um de vocês, para que vocês possam estar falando aí especificamente com relação ao contato, e-mail, site, LinkedIn, e fazer as suas considerações em relação ao seu trabalho ou à sua empresa. Eu vou começar pedindo para o Alberto dar continuidade, por favor. Bom, obrigado mais uma vez, Felipe, Vladimir, Rodilson, Rodrigo, pela oportunidade de a gente trocar experiências e compartilhar práticas. É a primeira vez que a gente está fazendo com as 3 empresas aqui ao vivo, mas a gente conhece um pouquinho da Gerdau, um pouquinho da Avon e da Natura, e certamente já teve oportunidades de conversar antes também, e teremos outras oportunidades lá na frente, assim como com a Estibo e com a W6 Connect. Então, eu agradeço a oportunidade, a gente vai continuar buscando a excelência nesses processos, buscando os benchmarkings. Estou à disposição também para trocar informações, debater. Pode buscar meu LinkedIn, Alberto Kauer, e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre, né? A gente tem recebido, eu só faria uma consideração final, que a gente tem tido uma quantidade bastante grande de oportunidades quando a gente fala de indústria 4.0, de ferramentas, soluções, e nesse momento o importante é a gente entender as nossas prioridades para então decidir as ferramentas. Acho que vale muito a pena ouvir, né, todos os fornecedores, parceiros consolidados. A Estibo tem mais de 100 anos de trajetória, existem startups também trazendo soluções, pelo menos ouvir, e acho que o Vladimir citou esse aspecto interno, mas é um aspecto que a gente tem trabalhado muito na BAT também, é olhar para dentro e para fora, né? E com isso a gente trabalhar na vanguarda e continuar liderando, continuar com a nossa agenda caminhando, apesar de todos os contratempos que porventura a gente enfrentou e continua enfrentando, né? Então, quero desejar para todos vocês aí uma ótima tarde, muita saúde a todos, com todos os cuidados necessários, e um abraço, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Alberto, a gente que agradece. Continuando, Felipe, por favor, suas considerações finais. Também agradecer, Rodilson e todos, pelo convite, pela oportunidade, para trocar um pouquinho, bater um papo, por uma conversa rapidinha prévia que nós tivemos, e também é muito bom voltar a falar com a BAT, com a Gerdau, enfim, com a Estibo. Reforço o ponto de que podem me procurar pelo LinkedIn, Felipe Voto. Também recebemos uma série bastante grande de visitas, né, de empresas. Então, quando tudo tiver um pouco mais pessoal, né, quando estivermos mais próximos novamente, os nossos centros de distribuições, as nossas fábricas, comum a gente ter aí semanalmente a troca de experiência aí com outras empresas, e a gente gosta bastante disso. Reforçar o ponto do cuidado com as soluções prontas,
com buscar automatizar porque está na moda. Eu não sou contra a automação, muito pelo contrário, trabalho numa indústria altamente tecnificada, mas eu só acho que ter o local certo, né, para se colocar as coisas, e aí os dados podem nos ajudar imensamente nisso, né? O simples, muitas vezes, e por inúmeras vezes, o simples, ele é extremamente eficaz. Então, a busca pelo lean, pelo simples, pelo rápido, por muitas vezes o que é óbvio, né? É algo que ao longo da minha carreira, me fascina. Então, deixar isso como alternativa, como solução, e também como um caminho para os jovens aí que estão se formando, essa questão toda de cientista de dados, de análise de dados, uma carreira bastante interessante, né, para a gente voltar a olhar para a estatística, que é tão mal olhada, né, nas formações atuais, nas faculdades. A estatística é uma matéria tão interessante, base para matemática, para o cálculo, e que pode voltar aí a estar na moda aí, porque faz parte de um processo decisório bastante importante aí, tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Felipe. Suas considerações finais, Vladimir, por favor. Bom, primeiro agradecer a todos, né, os colegas aqui do painel, um prazer conhecê-los, né? Nós estamos nos conhecendo aqui ao vivo, né? Obrigado também pelas pessoas que estão nos dando o privilégio aí de assistir. Como comentário final, eu diria assim, como uma sugestão, né, como se eu pudesse dar uma sugestão, seriam 3, na verdade, né? Assim, desenvolver o ecossistema. Nós não fazemos nada sozinhos, a gente depende de muita gente dentro de casa, né, dentro da empresa e fora da empresa. Ou seja, cuidar desse ecossistema, alimentar esse ecossistema, seja de clientes, fornecedores, universidades, né, startups. Ou seja, o conhecimento está aí, né, o conhecimento está disponível, e alimentar esse ecossistema para que a gente tenha essa irrigação e as ideias boas venham, né? As ideias que têm um valor venham, e a gente consiga selecionar essas ideias melhores, né? As melhores ideias, e fazer as melhores alianças dentro desse grande ecossistema que tem que estar sempre irrigado, né? A outra sugestão, dica, né, assim, são as pessoas, né? Acho que foi bem comentado aqui. Cuide dos seus talentos, né? E colocar a barra sempre alta, né? Talento que é desafio. Talento gosta de meta forte, né? Meta tem que dar uma dorzinha de barriga, né? Então, cuide dos talentos, reconheça os seus talentos e põe desafios, né? Põe metas legais, estiquem a corda, né, para os seus talentos. E a outra é não perder a visão de médio e longo prazo, né, pessoal? A gente está acostumado com, né, principalmente no Brasil, é crise em cima de crise. Eu não sei se nós saímos da última crise. Eu acho que nós estamos vivendo 3 crises ao mesmo tempo, né? A da Dilma, dos caminhoneiros, a crise da pandemia. Então, a gente vive em crise, né, pessoal? Então, assim, não perder a visão do longo prazo, né? Então, a gente não pode, né, perder o longo prazo, que é o futuro, né? Que é o futuro das empresas. Muito obrigado a todos, um sucesso aí, bastante saúde, né? Se cuidem. Obrigado, Vladimir. E, Rodrigo, para finalizar, né, nós falamos aqui sobre gerenciamento de dados, Master Data, que é a expertise aí da Steve. Para finalizar, você poderia trazer para a gente também, né, essas considerações finais sobre a mensagem que vocês gostariam de passar como empresa que é referência nesse tipo de conteúdo e principalmente serviços. Perfeito. Primeiro, começar agradecendo aos nossos participantes pela disponibilidade de tempo. Stibo Systems é uma empresa que faz parte de um grupo de 225 anos. Transformação está no nosso DNA, porque como empresas como estamos aqui hoje no painel, todas elas centenárias e vem se transformando ao longo, né? A Stibo, ela cuida da gestão de dados mesmo antes da tecnologia. Nós saímos de impressão de Bíblia para a coroa dinamarquesa para cuidar de gestão de processos, isso há 60 anos atrás, cuidando de processos, porque problemas tão atuais como nós temos hoje, nós tínhamos lá atrás, pensando na impressão de catálogos, onde você tinha informação inconsistente, onde você tinha informação desatualizada,
Então, a Stibo vinha cuidando de processos, com o advento da tecnologia, ela cria a sua solução e vem desenvolvendo, e ao longo dessas 2 décadas, ela vem desenvolvendo parceiros. Temos o orgulho de falar que temos 11 dos principais empresas de consumo no mundo como parceiros. O nosso primeiro cliente da área de tecnologia, a Maersk, continua cliente ativo. Então, a Stibo Systems é uma empresa que procura entender o momento das empresas, procura se transformar junto com as empresas. Desenvolveu recentemente, baseado em cima de uma dor do Walmart, Estados Unidos, e da Home Depot, uma integração entre varejo e indústria, porque ninguém melhor do que a indústria para descrever seus produtos, e hoje numa era digital, onde você precisa entregar isso ao consumidor final, seja de diversas formas, a Stibo desenvolve novos produtos em cima dessa parceria. Então, antes de a gente falar de solução, vamos falar de parceria, vamos falar de perenidade. É uma empresa que tem um conceito diferente, assim como a Lego e a Carlsberg, ela não tem acionistas, ela é uma fundação, e tem todos esses 225 anos, nos últimos 47 anos cuidando de Master Data e cuidando dos seus parceiros. Fico à disposição de todos. Pessoal, quer me contatar? É super fácil, LinkedIn Rodrigo Boschetti, ou entrar no nosso site da stibosystems.com.br. E é um prazer estar com vocês aqui, se cuidem. Aprendi bastante, né, de culturas diferentes, mas no fundo todos nós temos grandes desafios aí ligados a dados. Obrigado, uma boa tarde e excelente final de semana a todos. Obrigado a todos, pessoal. Então, eu gostaria de oficialmente encerrar o painel. Então, agradecer aos painelistas pela excelente participação e também a todos que contribuíram, principalmente através do chat do YouTube, da W6 Connect, né, que puderam contribuir aí para engrandecer ainda mais esse nosso webinar. Agradecimento especial também à equipe da W6 Connect pelo planejamento. A todos vocês, foi um verdadeiro prazer tê-los conosco. Me despedindo, eu sou o Rodilson Silva, sou Head Global de Digital e Conteúdo da W6 Connect. Fique bem, fiquem em casa o máximo que puderem e nos vemos novamente no próximo evento organizado pela W6 Connect. Então, a todos, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Está encerrando.